teu amor não mudará, por tua graça, pedra angular. Voltou a respirar, quem morto parecia estar, a escuridão não prevalecerá. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração. Tua esperança das, o órfão achou um lar, o que era perdido se encontra em ti, Jesus. Ergues o nosso olhar, nos fortalecerás, regenerados pela tua cruz. Por tudo que és, respondemos a ti com amor, a ti cantamos, Jesus, te amamos, como te amamos, te adoramos de coração, Jesus, Jesus, nossa mãe, Deus, te adoramos de coração, de coração, de coração, de coração. Nosso afeto e devoção rendemos aos teus pés, ó Jesus. Nosso afeto rendemos, nosso afeto e nossa devoção rendemos aos teus pés, ó Cristo. Rendemos aos teus pés, Jesus, te amamos. Acima de tudo, Deus, de coração, Jesus, é o nosso prazer cumprir teu mandamento, te amar acima de todas as coisas, e ao próximo, e ao diferente como a mim mesmo, de coração. Graça e paz, irmãos, boa noite. Nós louvamos a Deus por estarmos aqui e agora entrando aí na sua casa, no seu lar, onde você nos assiste. É uma alegria, é um prazer ter você como
nosso ouvinte nesta noite. Que Deus possa abençoar sua vida, possa derramar sobre o seu coração a paz, a alegria dos salvos, possa derramar sobre você a santidade que a Ele pertence. A Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Louvado seja o nome do Senhor pela ressurreição do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Jesus, Ele é a garantia da nossa redenção, Ele é o pendor da nossa redenção, da nossa ressurreição. Louvado seja o nome do Senhor, porque hoje celebramos a ressurreição de Jesus. Nele nós temos a paz, nele nós temos a redenção, o perdão dos pecados, nós temos a salvação, a vida eterna. Ele é a vida eterna, e nós estamos aqui para tributar ao Senhor toda a honra e toda a glória. Portanto, que você se sinta bem nesta noite na presença do Senhor, e que a paz do céu possa entrar no seu coração, possa entrar na sua vida, possa entrar na sua casa, e que no nome de Jesus você seja nesta noite também dotado de toda confiança, de toda coragem, de toda ousadia que somente o Espírito Santo pode dar aos santos, aos salvos. Deus seja louvado. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, aí na sua casa, onde você se encontra, a ler a palavra do Senhor comigo, aí no conforto do seu lar, a ler a palavra de Deus nesta hora comigo, no Salmo de número 146, Salmo 146, esse Salmo vai mostrar a nossa fraqueza. Nós somos seres frágeis, nós somos seres que padecem, carecem o tempo todo de ajuda, nós somos totalmente dependentes uns dos outros, somos dependentes de Deus, principalmente de Deus, e este salmo aqui mostra a fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos contar com Ele sempre conosco, sempre do nosso lado. Então vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, louvado seja o nosso Deus. O versículo 5 deste salmo diz assim: bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Meu irmão, que você possa buscar sempre o auxílio do Senhor na sua vida, nesses momentos de crise que nós temos vivido, nessa pandemia, nesse momento de crise mundial que temos vivido, que você coloque toda a sua confiança plenamente no Senhor, esse Deus que criou todas as coisas, que do nada chamou à existência todas as coisas, a esse Deus maravilhoso a quem nós servimos, nós adoramos, nós reconhecemos a sua grandeza, a sua majestade, o seu poder, que você possa sempre buscar nele o auxílio necessário, e que a sua esperança esteja sempre no Senhor. O salmista ainda no Salmo 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele me ouviu quando eu clamei por socorro. Deus seja louvado nesta noite, por estarmos aqui transmitindo a você a palavra de Deus, tendo esta rica oportunidade de poder entrar aí no conforto do seu lar, quem sabe no seu trabalho, talvez até em outro lugar, dentro de um carro,
Que Deus abençoe você que está perto de nós aqui em Barra Mansa. Que Deus abençoe você que está um pouco mais longe, em outro estado. Que Deus abençoe sua vida, você que está fora do país. Um abraço, caloroso, fraterno, da nossa igreja presbiteriana do Brasil aqui em Barra Mansa, no bairro do Ano Bom. Que Deus abençoe sua vida ricamente no nome de Jesus. Nós vamos cantar o hino nesta hora, o hino 52, um hino que declara a majestade de Deus, um hino que declara a sua grandeza, e canta: saudai o nome de Jesus, com glória coroai. Louvemos ao Senhor com este hino neste momento, que você possa cantar este hino aí na sua casa. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com escolhida geração de Deus eterno Pai, de Deus eterno Pai, ao grande autor da salvação, com remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com raças, povos e nações, ao Rei divino Rai, ao Rei divino Rai, a quem quebrou os vis grilhões, com da glória. Jesus quebrou os grilhões, meus irmãos, no qual estávamos presos, com sua morte e ressurreição. Ele nos libertou do império das trevas. Em Cristo nós temos a redenção. Em Cristo nós temos a redenção e a ressurreição eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos orar neste momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Deus querido, nós te agradecemos por estarmos na tua presença nesta hora. Te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos concede de poder exaltar e bendizer o teu nome. Somente o Senhor é digno da nossa adoração.
Por isso nós, muito reverentemente, nos aproximamos, ó Deus, da Tua santa presença, por meio de Jesus Cristo, Teu Filho amado. E cremos que o Senhor, ó Pai, tem estado conosco, tem nos abençoado, tem nos sustentado a cada dia, a cada momento. E assim, ó Deus, nós agradecemos por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, principalmente pela salvação em Jesus Cristo, Teu Filho. Obrigado, Senhor, porque Ele veio aqui cumprir o Teu propósito, o Teu plano eterno de salvação da raça humana. E o Senhor, ó Pai, na Tua bondade, no Teu amor eterno, nos incluiu nesta salvação. O Senhor nos chamou, o Senhor nos separou das trevas, do mundo. O Senhor nos trouxe para a Tua presença, para glorificarmos, para exaltarmos o Teu Filho, o Senhor Jesus Cristo. Reconhecemos, ó Deus, a nossa dependência total do Senhor. E nesta noite queremos depositar diante de Ti o nosso coração, queremos depositar diante de Ti a nossa alma, como um tributo ao Senhor, porque o Senhor é merecedor da nossa adoração e da nossa alegria na Tua presença, pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós. Obrigado por cada irmão da Igreja Presbiteriana do Ano Bom, que nos assiste neste momento, e mesmo aqueles, ó Deus, que não têm tido a possibilidade de nos ver, Senhor, dessa forma, em transmissão online, que a Tua graça os assista, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe, e que no nome de Jesus todos sejam abençoados pela Tua palavra. Assim nós oramos, ó Deus bendito, e nós Te bendizemos no nome precioso de Jesus, amém e amém. Nós queremos mandar um abraço, aos irmãos aqui da igreja, que estão aí online, tanto no Facebook, como também no Instagram. E Deus abençoe você, meu irmão, que é membro da nossa igreja, e você que não é membro da nossa igreja, mas é membro de uma igreja irmã da nossa cidade, do nosso presbitério, ou mesmo do nosso sínodo, ou mesmo fora, do nosso sínodo, da nossa IPB, os irmãos que estão aí nos assistindo longe, lá em São Paulo, lá em Caxambu também, minha sogra, minha cunhada, que Deus abençoe a vida de vocês, o meu sogro, Deus abençoe aí no nome de Jesus, os meus familiares também, que Deus abençoe no nome de Jesus a vida de todos vocês, meus irmãos e irmãs que estão longe, que a graça do Senhor seja abundante sobre o coração de vocês, e aqueles que estão ainda mais longe, fica o nosso abraço carinhoso, amoroso, em nome de Jesus. Tomara Deus que logo possamos nos reunir novamente aqui nessa casa, juntinhos, lado a lado, para tributarmos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Tomara Deus que logo passe, o mais rápido possível passe, este momento difícil que temos vivido. Mas enquanto isso não acontece, vamos celebrar ao Senhor, vamos entoar louvores ao nosso Deus, vamos cantar ao nosso Deus, dizendo que Ele merece toda a honra e toda a glória. Eu quero convidar os moços do louvor para estarem aqui neste momento, cantando cânticos ao Senhor, e que você acompanhe aí no seu coração, na sua casa, com alegria, esses momentos de adoração. Hoje é dia de ressurreição, é dia que celebramos a ressurreição do nosso Senhor, e nós devemos nos alegrar na presença dEle. O salmista, no Salmo 100, diz: celebrai com júbilo ao Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Nós possamos então engrandecer o nome do Senhor, no nome de Jesus. Boa noite, irmãos. Nós saudamos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Neste momento eu convido os irmãos a estarem louvando junto conosco estes louvores que estaremos entoando aqui neste momento. Por amor que Jesus se entregou numa cruz, por nos amar do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor.
amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. A morte tentou vencer o amor de Jesus, mas Ele venceu e hoje vive. E Ele nos ensinou que tudo passará, e o que realmente irá contar é o amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Nada pode vencer teu sacrifício na cruz. Nada pode vencer o teu amor, meu Jesus. Nada pode vencer teu sacrifício, Jesus. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Foi por amor que Jesus se entregou numa cruz por nos amar. Do pecado Ele nos libertou. Não há no mundo nada que vença esse amor. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado. O inferno e a morte venceu. E agora quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado,
tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Oh, 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 oh. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é! Maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é! Nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é! Maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é! Nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é! Nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora estás. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. Teu é invencível, inigualável, hoje pra
Deus, eterno Pai, Senhor, muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque nós estamos aqui para te louvar, Senhor. Muito obrigada, Deus, porque Tu és maravilhoso, Deus. Neste dia, ó Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai, porque nós estamos aqui, ó Pai, felizes porque nós sabemos, ó Pai, que aquela tumba estava vazia, ó Pai. Senhor, que Tu ressuscitaste, ó Deus. Senhor, muito obrigada, ó Pai, por esse sacrifício, Jesus, tão maravilhoso, ó Deus. Porque mesmo nós não merecendo, ó Deus, nada, ó Pai, a Tua misericórdia é muito maior, ó Pai. A Tua misericórdia nas nossas vidas é maravilhosa, Senhor. A Tua graça, ó Pai, muito obrigada, Senhor. Te peço, ó Deus, que Tu estejas abençoando este culto, ó Pai. Ilumina, Deus, o pastor que vai trazer da Tua palavra, ó Deus. Nós entregamos, ó Pai, as nossas vidas, ó Pai, assim como este culto nas Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Deus seja louvado, seja engrandecido, nós possamos sempre cantar a esse Deus com alegria no nosso coração. Irmãos, nós queremos neste momento ler a palavra do Senhor mais uma vez, para pedir perdão pelos nossos pecados, para implorar o favor de Deus, para que Ele nos ajude na luta contra o pecado. Abra sua Bíblia no Salmo de número 19. Salmo 19. Salmo 19. Nós vamos ler alguns versículos desse salmo. Diz assim, a partir do versículo 7: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disto, por ele se admoesta o teu servo, em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quem é que pode discernir as próprias faltas? Será que você tem essa capacidade de discernir os seus erros? Será que você tem essa capacidade de saber realmente quando erra? Eu creio que não, irmãos, e a palavra de Deus está certa. Nós temos que pedir ajuda ao Senhor, temos que pedir discernimento ao Senhor, para pecarmos o menos possível. A Bíblia diz que o pecado não tem domínio sobre nós, porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça. Paulo escreve aos Romanos falando sobre isto. E aqui nós lemos sobre a lei do Senhor, que é perfeita, o testemunho do Senhor é fiel, os preceitos do Senhor são retos, o mandamento do Senhor é puro, o temor do Senhor é límpido. E lemos o salmista dizendo assim: são mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel
e o destilar dos favos. E são estes mandamentos, irmãos, são estes preceitos, estes ensinamentos, que faz isso aqui, ó, restaura a alma, dá sabedoria aos simples, alegram o coração, iluminam os olhos. São estes mandamentos que têm a capacidade de fazer essa limpeza na alma humana, no coração do homem. Que nós prestemos mais atenção naquilo que Deus diz na sua palavra. E o salmista diz assim: guardo no coração as tuas palavras, ou a tua palavra, para não pecar contra ti. Que possamos então, como o salmista fala nesse salmo, possamos clamar ao Senhor que nos ajude a discernir as próprias faltas, que Ele nos ajude para que sempre as palavras dos nossos lábios, para que sempre estas palavras e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na presença do Senhor. Nós vamos cantar um hino, o hino de número 145. Eu gosto muito desse hino, porque este hino fala que nós não temos temor do mal. Este hino fala que nós não precisamos temer coisa alguma, porque nós cremos no Senhor, porque nós guardamos a sua palavra, porque Deus, Ele é o nosso refúgio verdadeiro. Que você possa, no momento em que estiver cantando este hino, você possa pedir perdão a Deus pelos seus pecados e clamar que o Senhor o ajude em todos os momentos, para que você não peque, para que você possa estar integralmente na presença do Senhor. Louvemos ao Senhor. Seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Não posso duvidar desse amor leal, Ele em seu caminho sempre me conduz. Não me deixará, mas me abrigará, do pecado vil me vem livrar. A sua graça não me recusará, sim, Jesus é quem me pode sustentar. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Abrigo eterno tenho no Salvador, Ele esconde a minha vida em seu poder. Não posso ter receio do malfeitor, que procura perti-las me enfraquecer. Confiado então nessa proteção, sigo a Cristo e quero ser fiel. Na minha vida cheio de gratidão, sim a meu Senhor e Rei Emanuel. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercá-la, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Perigo
com sua proteção e com seu amor, dirigindo minha vida Ele estará. Nunca o deixarei, mas fiel serei, sempre firme, cheio de fervor, estando bem firmado em Jesus meu Rei, sigo avante confiando em seu amor. No poder de Cristo Mestre, minha vida salva está. Do perigo que cercará, Ele poderá livrá-la. Seu poder eterno sempre a susterá. Oremos. Senhor, graças te damos porque em Ti nós temos total segurança. Obrigado porque muitas vezes, muitas mesmo, quando nós nem percebemos, o Senhor está cuidando de nós. O Senhor está do nosso lado, está na nossa frente, está na nossa retaguarda, está sobre nós, nos protegendo em todos os momentos. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade. A Tua bondade, ó Pai, que nos salva e que nos livra. A Tua bondade, Senhor, que nos perdoa a cada dia, a cada momento, e é por meio de Jesus Cristo que nós cremos, Senhor, nesta palavra gloriosa. Nós queremos, Senhor, agradecer o perdão dos nossos pecados e pedir o Teu favor, para que, ó Deus, nós possamos estar caminhando cada vez mais em santidade de vida, em pureza, Senhor, e em retidão. Que os nossos pensamentos, ó Deus, estejam sempre sendo dirigidos a Ti pelo Teu Espírito. Que o nosso coração sempre esteja, Senhor, íntegro na Tua presença, purificado pela Tua palavra. Livra-nos, Senhor, do mal. Livra-nos, Senhor, nos momentos de tentação, para que possamos mirar os nossos olhos no Teu Filho, Ele que é o nosso abrigo seguro. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por esta hora. Agradecemos e louvamos o Teu nome. Pedimos a Tua bênção sobre todos que neste momento nos ouvem e nos veem, e que estes também recebam o perdão, ó Pai, e possam crer no perdão do Senhor sobre suas vidas. Tira, Senhor, toda a culpa, tira, Senhor, todo pesar, e que haja alegria e contentamento na Tua presença. Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Possamos crer, Senhor, dessa forma, e assim louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, neste momento também oramos pelos missionários, nos lembramos do Sani, ó Deus, da sua esposa, da sua filhinha lá na Índia. Guarda a vida do Teu servo. Clamamos também nesta hora, ó Pai, pelos demais missionários que a nossa igreja tem ajudado, e que estão longe. Derrama a Tua graça sobre todos eles, ó Pai. Visita-os e guarda-os também, Senhor, com o Teu poder e a Tua graça, no nome de Jesus. Clamamos também a cura, Senhor, por aqueles que estão enfermados, por aqueles que estão doentes. Abençoa a Graziele, Senhor, abençoa o Vinícius, ó Deus, cura estas vidas no nome de Jesus. E os demais irmãos que estão enfermos, impossibilitados, Senhor, de alguma forma, por causa da enfermidade, tenha misericórdia dessas vidas e também cura, Senhor, no nome de Jesus. Cura aqueles que estão, Senhor, nesta hora sofrendo nos leitos de hospitais espalhados pelo Brasil, afora e pelo mundo. Ó Deus, com esta enfermidade cruel que vem, Senhor, aterrorizando o mundo inteiro, tenha misericórdia, Senhor, destas vidas. Afofa esses leitos e cura estas vidas no nome de Jesus. Derrama o Teu consolo sobre as famílias, ó Deus, que perderam parentes, familiares, que perderam, Senhor, vidas com esta doença, com o coronavírus. Que o Senhor tenha misericórdia destas vidas, tenha compaixão. Abençoe, Senhor, os hospitais, aqueles que trabalham nos hospitais, guardando estas vidas, protegendo estas vidas. E que, ó Deus, no nome de Jesus, a cura, ó Deus, possa se manifestar o mais rápido possível para a raça humana. E que haja libertação completa. E clamamos desde já, ó Deus, livra-nos de pestilências como esta. E não permita que um mal desse tipo, Senhor, ou de qualquer outro, venha nos assolar novamente.
tenhamos total segurança nas tuas mãos. Assim oramos no nome de Jesus e clamamos e agradecemos, hoje e sempre. Amém e amém, Senhor. Amém, irmãos. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Nós estamos falando hoje sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, creia, Jesus Cristo, Ele está vivo. Esta foi a mensagem dos apóstolos, esta foi a mensagem da igreja em seus primórdios, esta foi a mensagem da igreja na história, tem sido a mensagem da igreja na história. Jesus Cristo está vivo, Ele está vivo, e a palavra diz que Ele está sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Foi assim que Estevão, primeiro mártir da igreja, viu o Senhor assentado sobre a direita de Deus. Por isso, creia, Jesus, Ele está vivo. Leiamos a palavra do Senhor em Atos, capítulo de número 3, versículos de 11 a 26. Nós temos aqui o discurso de Pedro no templo. Depois que Pedro e João se dirigem ao templo, e depois de terem uma experiência onde Deus os abençoa como instrumentos de cura na vida de um homem, que ali esmolava na porta do templo, na porta chamada Formosa, eles então se chegam ao templo, e ali no templo, diante dos olhos atônitos das pessoas que ali estavam, e não eram poucas as pessoas, Pedro então, ele proclama Jesus Cristo, e ele diz, e o texto nos diz assim: apegando-se ele a Pedro, aqui, este homem que foi curado, e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negastes o santo e o justo, e pedistes que vos concedessem um homicida. Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que, da presença do Senhor, venham tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que vos já foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quantos depois falaram, também anunciaram estes dias. Vós sois filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo,
enviou primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de cada um se aparte das suas perversidades. Amém. Vamos orar? Senhor, neste momento, lida a tua palavra, rogamos a direção do teu Espírito sobre o nosso coração, sobre a nossa compreensão, porque nós precisamos da ajuda, do auxílio do Senhor. Pai, com respeito àquilo que o Senhor nos ensina na tua palavra, com respeito aos teus mandamentos e decretos e tudo mais na vida, nós precisamos da tua auxílio, da tua ajuda, precisamos da tua iluminação. Ilumina agora, Senhor, o nosso entendimento e fala o nosso coração. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Creia, Jesus Cristo, Ele está vivo. Ele está vivo. Irmãos, nós podemos notar aqui nesse texto a superioridade e a singularidade do Senhor Jesus. Jesus é superior a todos neste mundo. Jesus, Ele é singular, Ele é único. Não existe outro ser humano igual a Ele, nunca existiu e nunca existirá. E nós podemos notar isto aqui na palavra de Deus. Aqui no capítulo 2, no versículo 36, no contexto próximo aqui, nós lemos assim: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Jesus Cristo, Ele é superior porque Ele é Senhor absoluto. Ele é singular porque Ele é único, Ele domina sobre tudo e sobre todos. Às vezes, o nosso coração fica trêmulo diante de algumas situações que nós vemos acontecendo no mundo, como essa doença, por exemplo. Mas nós precisamos confiar plenamente em Jesus, porque Ele é Senhor, Ele é que está no controle. Ainda, meus irmãos e irmãs, meus ouvintes, ainda que morramos, Ele continuará no controle absoluto de tudo. Jesus, Ele é superior a tudo. Jesus, Ele foi soberanamente maior do que a morte. Veja aqui no versículo 24 ainda, do capítulo 2, o que está escrito: ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse Ele retido por ela. A morte é um drama na vida humana. A morte é um drama para todos nós, mas ela não conseguiu deter Jesus, porque Ele ressuscitou, Ele levantou dos mortos, Ele levantou dos mortos. Pedro assim disse: ao qual Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte. A morte não pôde prendê-lo, não pôde retê-lo, pois não era possível que ele fosse retido por ela. E aqui nos versículos 11 e 12, irmãos, nós lemos que Pedro e João, eles estão numa situação ali em frente de muitas pessoas, muita gente de olhos fixos nele. E Pedro então se dirige a todo aquele povo, como diz o versículo 12, dizendo assim: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Foi Jesus quem curou aquele homem, foi Jesus quem fez aquele milagre, foi no nome de Jesus que Pedro e João falaram àquele homem, dizendo assim: não temos prata e nem ouro, mas o que nós temos nós te damos, em nome de Jesus, fica de pé, anda. E foi o que aconteceu. Pedro, ele tinha visto os israelitas ali, e ele então diz: por que vos admirais deste homem? Por que fitais os olhos em nós? Queridos, não há esse poder em nós. Deus, Ele governa sobre tudo. Jesus, Ele está vivo,
Ele está vivo e reinando nesse exato momento em glória. E nós precisamos, de fato, levantar os nossos olhos a Ele. A palavra de Deus nos diz assim: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto não sofrerá vexame. Jesus, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, creiam em Deus, creiam também em mim. Nós precisamos crer mais em Jesus, precisamos depositar nele mais a nossa confiança. Sabe por quê? Porque Ele é Senhor, Ele está vivo, e Ele constantemente está conosco. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Ele é a nossa paz, a nossa alegria, Ele é o nosso contentamento. Nós devemos tributar a Ele toda a honra e toda a glória. Por isso, eu gostaria de falar nesta noite alguns princípios baseados nesta realidade. Jesus está vivo, então reconheça o seu poder e a sua santidade. Jesus, ele está vivo, então reconheça o seu poder e a sua santidade. Pedro diz assim: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus, a quem vós entregastes e perante a face de Pilatos negastes, quando este havia resolvido soltá-lo. Mas vós negastes o santo e justo, e pediste que ele vos desse um homicida. Meus irmãos, percebam que nós nem sempre fazemos as trocas certas, nós erramos nas nossas escolhas, e foi o que aconteceu aqui. E constantemente nós temos escolhido muitas vezes o mal, a morte para a nossa vida. Nós temos escolhido aquilo que é ruim para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa geração, para o nosso mundo. Foi o que aconteceu aqui. Jesus, ele está vivo, precisamos reconhecer o seu poder e a sua santidade, como diz esse texto, porque Deus glorificou o seu servo Jesus, e ele é santo e justo. Então, que reconheçamos sempre seu poder e santidade, esse poder que rege todas as coisas, que controla todas as coisas. Quanto mais nós nos aproximamos de Jesus, mais parecido com Ele nos tornamos. E já que Ele é santo, nós também nos tornaremos santos, quanto mais nos aproximarmos dEle. Jesus vivo está, aceite que Ele é o autor da vida. Veja o versículo 15, o que diz: mataste o autor da vida, quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro diz assim: dessarte, matastes o autor da vida. Aceite o fato que Ele é o autor da vida. A vida só existe por causa dEle. Quando Paulo pregou lá em Atenas, ele disse que nele nós vivemos, nós respiramos. Se estamos aqui é porque Ele nos dá a vida. Ele é o sopro de Deus naquele ser inanimado, naquele boneco que Deus fez com as próprias mãos, Adão. Ele é a vida dos homens, Ele é a sua vida. Então aceite isto, Ele é o autor da vida. E Pedro aqui diz aos seus ouvintes ali: vós matastes o autor da vida. Nós temos que crer que Ele é o autor da vida, e Ele está vivo diante de Deus. Jesus está vivo, então declare que Ele é o autor da sua fé. O versículo 16 nos diz assim: pela fé em um nome de Jesus, é que este mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita, na presença de todos vós. Declare que Ele é o autor da sua fé.
O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, diz que Jesus, ele é o autor e consumador da fé. Se nós cremos em Deus, se foi nos dado essa capacidade de crer em Deus e de fazer o que Ele quer, seguindo a sua vontade soberana, é porque Jesus nos deu fé, porque a fé vem dele. É por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo assim: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, é um presente de Deus para as nossas vidas. Creia e declare que Ele é o autor da sua fé. Você crê em Deus? Você tem fé? Então declare que você só tem fé, que você só crê, que você só pode agradar a Deus por meio de Jesus. Ainda o autor aos Hebreus diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que você creia que Jesus ele está vivo. Renuncie, portanto, os tempos da ignorância. Renuncie os tempos da ignorância. Veja o que diz o versículo 17, irmãos. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Quantas vezes, irmãos, nós erramos por causa da ignorância? E pela fé em seu nome, fez o seu nome, esse homem ser fortalecido, ser curado. Então renuncie os tempos da ignorância. Jesus ele perdoa todo o tempo que você viveu na ignorância e no pecado, e ele veio como cumprimento das profecias. Veja o que diz o versículo 18: mas Deus assim cumpriu o que tanto se anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. É preciso renunciar para viver integralmente na presença do Senhor, para você poder então declarar a sua fé no autor da fé, que é Jesus, para você aceitar que Ele é o autor da vida. A vida está nas mãos dEle, para você reconhecer o seu poder e santidade. Renuncie os tempos da ignorância. Ainda tem muita gente vivendo na ignorância, desconhecendo o que está acontecendo. Fica olhando só para que o mundo fala, para que o mundo mostra, para as coisas que o mundo apresenta. É preciso olhar para o que a palavra de Deus diz. Jesus ele está vivo, então mude, porque hoje é o tempo de arrependimento. Veja comigo o versículo 19: arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. É tempo de mudança, mude de vida. Hoje é tempo de arrependimento. A palavra arrependimento significa mudança de mente, mudança de comportamento. Arrependei-vos. Um tempo de refrigério lhe espera, meu irmão, minha irmã. Mude de vida. Há muita gente querendo viver uma vida que não é real, que é uma fantasia. E eu diria que mesmo vivendo na igreja, mude de vida. Aproveite agora essa quarentena. Você está aí confinado na sua casa, para pensar um pouco sobre suas atitudes, sobre a maneira como você tem vivido. Talvez numa vida de ignorância, de desconhecimento total naquilo que Deus lhe dá pela graça. Mude, porque hoje é o dia de arrependimento, é o tempo de arrependimento. E olha, prepare-se, porque chegará o tempo do juízo, chegará o tempo em que haverá julgamento. E o versículo 23 diz assim: acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, que é Jesus, será exterminada do meio do povo. É preciso ouvir, é preciso atender, é preciso obedecer a este Jesus. E a palavra aqui é de juízo. Prepare-se, porque se você não mudar,
se você não renunciar os tempos de ignorância, se você, meu irmão, não declarar sua fé em Deus, dizendo que Ele é o autor da fé, daquilo que você crê, que Ele é o autor da vida, se você não reconhecer seu poder e santidade, você será julgado. E acontecerá que toda alma que não ouvir este profeta será exterminada dentre o povo. É interessante porque às vezes pegamos o celular, entramos na internet e vemos, irmãos, tantas pessoas zombando, tantas pessoas ridicularizando, fazendo chacota com o sagrado, zombando de Jesus, zombando de Deus, blasfemando contra o Espírito Santo, brincando com a palavra de Deus, com a Bíblia. Há tanta zombaria. Prepare-se, porque chegará o tempo do juízo. Sabe por quê? Porque Jesus, Ele está vivo, Ele ressuscitou, está à direita do Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele virá a este mundo com a espada na mão. Todo aquele que não ouvir este profeta será julgado, é o que diz aqui. E Ele está falando mais do que nunca. As mensagens estão se espalhando como fogo em mato seco. Nunca se falou tanto de Jesus como nesses dias. Nunca se anunciou tanto o Evangelho como nesta pandemia. Então, pensando por este lado, não tem sido tão ruim assim, porque as pessoas estão tendo mais tempo para passar com a família, para ouvir a palavra de Deus, para ler a palavra de Deus, para orar, para restaurar o culto no lar. As pessoas estão tendo mais tempo, estão dando mais tempo para Deus. Prepare-se, porque chegará o tempo do juízo. Prepare-se. Jesus, Ele está vivo. Prepare-se, porque chegará o dia do juízo. Concluindo, reconheça seu poder e santidade. Aceite que Ele é o autor da vida, que Ele é o autor da sua fé. Renuncie. O tempo da ignorância já passou. É tempo de crescer, de aprender, de dinamizar mais o seu conhecimento para Deus. Mude, porque hoje é o tempo de arrependimento. E prepare-se, porque chegará o tempo de juízo. Isso que está acontecendo é apenas um sinal de Deus para a humanidade, porque está tudo predito, está tudo escrito na palavra de Deus, que no final dos tempos haveria exatamente isso que está acontecendo. Haveria epidemias, pandemias, guerras. As pessoas estariam confusas, estariam vivendo no engano. O poder das trevas, ele alavancaria. Os poderes do mundo seriam abalados. E é o que está acontecendo hoje. É um alerta, e é um aviso do próprio Deus, dizendo assim: o meu filho está vivo, e ele vai requerer de cada ser humano, e ele vai pedir contas para cada ser humano, de tudo aquilo que ele mostrou a respeito do Pai. É por isso que o próprio Senhor Jesus diz assim, que naquele dia, Ele dirá para muitos: não vos conheci, apartai-vos de mim, malditos. Que esta palavra, meus irmãos, possa calar no seu coração, possa caber na sua alma, que esta palavra possa falar alto no seu coração, e que você então entenda que Jesus, Ele está vivo, e Ele está atento a tudo que acontece conosco. Chega de brincar, chega de fantasiar a fé,
Isso tudo que está acontecendo é real. É o mundo que nós vivemos. E é tempo de realmente buscar a Deus. Que Deus abençoe sua vida, abençoe o seu coração, e que você possa proclamar a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória que nos garante a vida eterna. E Deus abençoe você, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças, nós te louvamos, pela certeza que temos, de que o Senhor está no controle de todas as coisas, de que, ó Pai, esta fase difícil que temos vivido vai passar, e que dias melhores virão, segundo a tua vontade. Ó Deus, guarda o teu povo, livra o teu povo do mal, e que possamos, Senhor, falar, alardear, aonde estivermos, que Jesus, Ele está vivo, e que nós cremos, e que nós vivemos nele, e que a nossa esperança está tão somente nele. Tira, Senhor, dos corações daqueles que creem o medo, o pavor das coisas. Possamos viver tempos de refrigério na tua presença, porque uma coisa somente importa, Pai: caminhar debaixo da luz da tua presença, e que assim vivamos como crentes, ó Deus, que não ficam intimidados, mas que manejam bem a palavra da verdade, e que testemunhem do teu amor. Abençoa a tua igreja que está em casa, Senhor, e que esta igreja, Senhor, possa florescer nesses dias, e que ao voltemos, Senhor, em plena força na tua presença, porque tudo nessa terra é passageiro, tudo passa muito rápido. Que possamos assim, ó Deus, olhar para Jesus, teu Filho, Ele que é o autor e consumador da fé. E esta mensagem proclamada por Pedro lá há tantos anos atrás, que ela possa ser a nossa mensagem, Senhor, e que assim possamos mostrar a todos que o Senhor Jesus, Ele está vivo, e é Ele que governa todas as coisas. E é no nome de Jesus que nós oramos e que nós agradecemos. E agora, amados irmãos, igreja do Senhor Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor esteja sobre você, e que você viva nessa semana intensamente na presença do Senhor, que você realmente proclame o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, e que a paz de Deus esteja no seu coração, esteja na sua alma, e que você possa estar na sua casa, e que você possa estar sendo uma bênção na sua família, e que esse Cristo realmente possa ser vivo no seu coração e na sua vida. Agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, e o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre todos vós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Nós vamos ter alguns momentos especiais agora no Instagram, então o Facebook vai parar a transmissão, mas no Instagram nós teremos uma live especial, onde a nossa irmã Thaís estará conduzindo, e nós teremos ainda a continuação com alguns louvores ao nosso Deus. Então, Thaís.
faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Oh, oh, Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar, que Ele continua, que Ele continua, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus.